Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque nesta quinta-feira, 13 de julho, recebendo aqui nos estúdios da Boc News TV, com muito prazer, o secretário municipal de Assuntos Portuários e do Emprego, Bruno Orlandi, que também é vereador licenciado à Câmara Municipal de Santos do PSD, Partido Social Democrático. Muito obrigado pela presença, secretário. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui no Jornal em Foque, no Boc News. Uma alegria retornar a essa casa, podendo falar um pouquinho do nosso trabalho e também da nossa querida cidade de Santos. Claro, e especialmente do Porto. O Porto que é o maior do Hemisfério Sul, o nosso Porto de Santos. Queria chamar agora o colega jornalista Humberto Chalub, que está lá na redação do Boc News, para a sua saudação inicial aos nossos amigos internautas, telespectadores, ao nosso convidado. Chalub, muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos internautas, né, e telespectadores da TV Com, que diariamente nos acompanham. E bom dia ao Bruno também. E é bom a presença dele nesse momento tão importante aí para o Porto, né? Eu acho que a gente está vendo uma mudança de comportamento do comando daqui do Porto de Santos, e a preocupação a gente nota agora de aproximar o Porto, integrar realmente com a cidade, e a gente tem todos os elementos aí na mão agora para poder realmente executar vários projetos que estavam aí sendo aguardados há tanto tempo, né? Que é a questão do túnel, que é a questão agora da reforma aí do Pacto Valongo. Então é um momento muito especial e a gente espera também que não só nessas áreas que a gente citou, mas também que outras áreas também que eu acho que a gente pode integrar bastante com o Porto, principalmente nas questões ambientais, e a perspectiva é muito positiva. Muito bem, Chalub volta daqui a pouco, viu, Bruno? Com mais perguntas aí dos amigos internautas, telespectadores, enfim. Eu queria começar essa entrevista, Bruno, falando de um tema que é o tema do momento, que é a ligação física entre Santos e Guarujá. Depois de quase 100 anos, é um século, isto foi na década de 1930, ou então ex-prefeito de São Paulo, urbanista, Prestes Maia já defendia a ligação, naquela época Santos, porque Guarujá era Santos. Então, defendia a ligação ilha com o continente. E hoje, 100 anos depois, há uma grande possibilidade, dessa ligação seca ela se efetivar. Evidentemente, isso passa por estudos e a autoridade portuária está muito empenhada nisso. Inclusive o presidente Anderson Pomini esteve aqui e garantiu que a obra sai, já tem recursos da própria autoridade portuária, mais com a ajuda do governo do estado, que também tem interesse, do próprio governo federal, que tem interesse. Qual é a sua avaliação e a avaliação dos estudos, secretário, da Secretaria Municipal de Assuntos Portuários a respeito do túnel? Sobretudo no que tange aos impactos viários, urbanísticos, ambientais com relação à cidade. O que os estudos da Secretaria estão mostrando nesse momento com relação à obra do túnel, secretário? Vamos lá, Chico. Em relação à obra do túnel ligando aí Santos ao Guarujá, essa ligação seca, de fato é um anseio secular, né, aqui da nossa cidade. Todo munícipe santista fala desse túnel. Todo mundo já teve a oportunidade de ir para o Guarujá de balsa e passou a dificuldade, muitas vezes, de mobilidade urbana para chegar ao outro lado. Então, nós sabemos da necessidade dessa ligação. Esse, por um aspecto de mobilidade urbana. Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Assuntos Portuários, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e outros órgãos municipais, tem acompanhado de perto esse projeto, porque obviamente a gente tem um impacto aqui no dia a dia. Claro. Onde circulam talvez 70 mil pessoas diariamente ali nesse tráfego, seja para trabalhar, seja para lazer ou por qualquer outro motivo. Quando você tem uma ligação seca, vai aumentar esse número, não tenho dúvida nenhuma. Claro. Então a perspectiva é que se aumente sim o trânsito diário de pessoas, mas que a gente tenha qualidade.
Dentro dessas premissas, a autoridade portuária ela montou uma comissão, e essa comissão é composta por inúmeros integrantes, dentre eles a Prefeitura Municipal de Santos, a Prefeitura Municipal do Guarujá, a Marinha, enfim, entre outros órgãos que fazem parte do dia a dia e que serão impactados com a construção desse túnel. E aí tudo aquilo que foi motivo de impacto foi relacionado dentro desse projeto. Então é importante a gente destacar isso, por quê? Porque nessa comissão inúmeras questões foram colocadas, por exemplo, como a previsão de ter um VLT dentro do túnel. Não adianta você falar assim, mas vai ter o VLT hoje, se ele não tiver uma previsão estrutural para comportar um veículo leve sobre trilhos. Claro. Então hoje, dentro dessa premissa, o túnel tem esta possibilidade. E obviamente tudo isso é estudado. Onde vai ser a desembocadura, onde é a embocadura, o quanto isso impacta no trânsito, o quanto não impacta. Então esses estudos passaram pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, pela CT também, teve o seu representante para verificar o quanto aquilo vai impactar na região. E hoje a cidade de Santos está muito segura em dizer que é vantajoso para o município. Essa mobilidade, ela tende a ser impactada muito pouco, mas vai melhorar o nosso dia a dia de integração com o município do Guarujá. E por outro lado, é uma preocupação muito grande que a gente tinha em relação às desapropriações. Porque o primeiro projeto dava conta de inúmeros imóveis desapropriados. E isso não era muito bom para a nossa cidade. Não, claro que não. Dentro desse projeto atual, não há desapropriação. O traçado vai ali da sede da capitania, né? Isso. Até o linhão do outro lado. Exatamente. Ele linha aí, e aí é importante dizer, né? São 850 metros de túnel. Sim. Não é uma coisa fora da realidade. Nós temos túneis de quilômetros em quilômetros no exterior que existem há décadas. Quer dizer, é possível ser feito. Hoje a autoridade portuária tem mais de 2 bilhões em caixa para começar com essa obra. É uma obra vultuosa, sim, tem que ter mais recursos do governo federal, tem que ter uma estrutura com participação talvez até da iniciativa privada, mas a perspectiva é muito positiva. Esse sonho é um sonho antigo da Baixada, vem no momento oportuno, porque tudo indica que o aeroporto do Guarujá vai funcionar. Sim. E é fundamental que a gente tenha uma ligação seca para conseguir chegar até o aeroporto, não pode ficar refém de balsa. E há também uma questão de impacto no Porto de Santos por conta da fluidez do canal. Hoje, o canal ele é extremamente congestionado, muitas vezes pelo tráfego de balsa, de barcas, de estruturas que fazem com que a travessia acabe atrasando ou pelo menos impactando a eficiência do Porto de Santos com os navios que acabam colidindo de alguma maneira, não fisicamente, mas acabam utilizando o mesmo espaço físico ao mesmo tempo. Então, com a chegada do túnel, inclusive, a eficiência do Porto de Santos vai ser impactada positivamente. Então, a gente não tem medido esforços para transformar em realidade. E tudo indica que com as licenças ambientais que estão sendo recuperadas no governo estadual e federal, com a estrutura que está sendo colocada, com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Autoridade Portuária de Santos, inclusive em conjunto com os membros dessa comissão, a perspectiva é que o túnel vire uma realidade e, de fato, a gente tire do papel essa obra tão sonhada. Agora vai. Agora vai. Há uma outra questão, Bruno, antes de passar para o Chalub, eu queria ouvi-lo a respeito do tráfego de caminhões. Evidentemente, os caminhões vão circular pelo túnel. Isso já foi decidido. E há uma preocupação em relação a isso, porque nós temos um tráfego diário da ordem de 10, 15 mil caminhões no Porto de Santos. Ou seja, como é que você avalia aí se esse impacto também já foi devidamente calculado para efeito não só do tráfego do trânsito em Santos, mas sobretudo com relação ao próprio túnel? São dois impactos, né? O primeiro é que você de fato vai ter um impacto maior, um tráfego maior de caminhões na localidade. Isso a CT tem acompanhado de perto, inclusive é uma preocupação da nossa parte, porque você tem o que é conhecido como vira, né? São os caminhões ali que utilizam a margem esquerda, a margem direita, e esse trânsito pode sim aumentar, e é importante que a gente acompanhe muito de perto isso para não impactar no dia a dia da cidade. Por outro lado, também vai melhorar para o cidadão santista, porque se ele utilizar essa estrutura, que de fato é muito mais perto, e inclusive uma preservação ambiental, com muito menos impacto dos gases, enfim, decorrentes da utilização do caminhão, mas eles tiram o caminhão da estrada também. Sim. E isso impacta a entrada do nosso município, e muito. A gente tem inúmeros problemas hoje decorrentes do tráfego de caminhões na entrada de Santos por conta do nosso porto. E não é difícil, não é diferente, não tem como ser de forma diferente. O nosso Porto de Santos, de fato,
fato é o maior porto do Brasil. Ele tem aqui uma demanda muito grande que precisa ser resolvida com mais acessos, com linhas de trem, com uma estrutura ferroviária, mas a curto prazo, a retirada de alguns caminhões dentro dessa estrutura vai auxiliar na entrada no município. Agora, tem que ter um equilíbrio, tem que ser acompanhado de perto, tem que ver quais são as maneiras que vão ser utilizadas, e a CET tem acompanhado isso dentro do município para que a gente tenha uma entrega a contento. Obviamente, esse túnel vem para somar com a mobilidade e não para atrapalhar. Exatamente, é importantíssimo, esse aspecto é importantíssimo que o secretário levantou, porque de repente tem-se o dinheiro, faz-se a obra, mas depois as consequências da obra acabam trazendo gravíssimos problemas para o município. Temos que pensar nisso, sem dúvida nenhuma, e esse é o papel da Prefeitura, da Secretaria de Assuntos Portuários, da CET, enfim, dos organismos municipais. Humberto Chalub, gostaria de ouvi-lo, Chalub, por favor. Chico, sabe o que a gente nota? Eu acho que a perspectiva desse túnel principalmente para atender, eu acho que o tráfego menor, transporte de mobilidade das suas cidades. A perspectiva de passagem de caminhões, aí, eu acho que ela, do meu ponto de vista, deveria ser revista, até porque nós tínhamos aquela proposta, aquele projeto de construção da ponte ali na Lemoa, que a Ecovias já estava em acordo para quando fosse a renovação da concessão do sistema de imigrantes e ela fosse colocada num negócio. Eu não sei se o Bruno sabe de informações de que fim deu aquele projeto, que seria uma forma interessante. Eu acho que o túnel não exclui a ponte e vice-versa. Poderíamos pensar em ter esses investimentos também, até porque na época parecia até que já estava bem adiantada essa questão de se construir uma ponte ali que ligaria, e aí sim teríamos assim, um fluxo de caminhão totalmente desviado lá para outra margem do Guarujá como necessário. Eu não sei se o Bruno está ciente desse projeto e em que estágio ele está, ou já desistiram da ideia. Então, Chalub, esse projeto específico que você está falando foi tratado no governo anterior, governo estadual anterior. Então, me parece que o governo atual acabou não dando encaminhamento a esse projeto anterior, até porque envolveria um aumento de prazo da concessão da Ecovias, entre outros fatores decorrentes de uma nova ação dessa, um novo aporte financeiro dessa concessionária, mas, por outro lado, tinha uma preocupação muito grande à época com a altura dessa ponte, porque os navios hoje, eles crescem para cima, não tem muita saída. Toda a tecnologia hoje colocada dentro dos navios faz com que o navio cresça para cima, e eventual ponte naquela localidade poderia inviabilizar eventualmente o crescimento do Porto de Santos, o seu canal de navegação. Então havia essa preocupação. Como o governo mudou e o projeto acabou parando e se escolheu a colocação de um túnel, me parece que os estudos também pararam nesse sentido para saber se valia avançar ou não, e hoje o foco tanto do governo estadual quanto federal é a colocação de um túnel. Por outro lado, eu concordo com você. Eu acho que uma ligação seca somente é pouco já. É que nem a ligação com Santos e São Paulo. A gente precisa de mais. Então acho que vale a pena o estudo sim, vale a pena ter isso no nosso radar, porque a Baixada Santista tem crescido, o Porto tem batido recorde todos os dias e a nossa estrutura tem que avançar ao mesmo tempo. Se a gente não planejar, e isso é uma máxima em logística, você tem que fazer a estrutura antes do recebimento da carga, porque se você tiver a estrutura pronta, a carga vem. Então não tem jeito, a gente tem sim que olhar para frente, prever esse tipo de crescimento e estruturar o futuro para que ele venha para a nossa cidade. E o Chalub tem razão na ponderação que faz, porque de fato, imagine, Bruno, e me parece que hoje o projeto de ligação seca, túnel, ele inclui a circulação de caminhões. Hoje está no projeto. Inclui a circulação de caminhões, são milhares de caminhões trafegando pelo túnel todos os dias. Portanto, não será apenas um túnel de mobilidade de veículos de porte médio, de circulação entre os dois municípios. Será uma ligação econômica, ou seja, o que se pretendia anteriormente, e diversas autoridades, inclusive o prefeito, o ex-prefeito Paulo Alexandre, o prefeito Rogério Santos e tantas outras autoridades, sempre defenderam os dois túneis, as duas ligações, melhor dizendo, o túnel, este sim, de mobilidade urbana, VLT, ciclovia, veículos de menor porte, de passeio, não é? Que seria quase que uma ligação, digamos, turística,
e teríamos a ligação econômica por meio de uma solução ponte, ali na altura da Lemoa, ligando as duas áreas, ponte móvel que abriria para a circulação, a passagem de navios, enfim. Ou seja, havia essa ideia, porque a ponte não teria um custo para o erário, ela seria bancada pela própria Ecovias, a prorrogação do contrato. Ou seja, era uma ideia que poderia harmonizar essa questão. E, no entanto, me parece, viu, Humberto, que, segundo a própria autoridade portuária, o presidente da autoridade portuária garantiu que os caminhões vão circular no túnel, sim. E isto vai criar impactos no viário de Santos seríssimos, ambientais seríssimos e no próprio túnel. Porque imagine você, milhares de caminhões trafegando, mais o VLT, mais ciclovia, mais os veículos. É uma coisa para se pensar. É muito dinheiro em jogo num país pobre como o nosso, que precisa gerar empregos, que precisa, enfim, resolver problemas básicos, como a questão da fome, que afeta hoje 21 milhões de pessoas no Brasil, segundo o último levantamento feito. Ou seja, é preciso pensar com muito cuidado essa questão, e eu acho que o papel da prefeitura é fundamental. Não se deixar levar pelo entusiasmo, aquela coisa, vamos fazer a obra maravilhosa, etc. e tal, e depois nos arrependermos por alguma razão, ou ter que mudar no meio do trajeto. A prefeitura tem essa preocupação, Bruno? Tem sim, e vou além, viu, Chico? Acho que você foi muito feliz no que você falou em relação ao desenvolvimento econômico. A gente sabe que o maior programa social que existe é o emprego. Então, quando a gente fala que o Brasil passa por um momento de dificuldade com distribuição de renda, com salários, e vive muitas vezes em parte da sua sociedade à mercê de uma Bolsa Família, a gente precisa de investimento para gerar emprego e oportunidade. Quando a gente fala do Porto de Santos, a gente fala de um porto que nos últimos anos melhorou um pouco, mas durante décadas ficou esquecido na sua estrutura. E aí, quando a gente traz para cá a possibilidade de um túnel ligando Santos ao Guarujá, a gente está falando de mobilidade urbana sim para os moradores, a relação porto-cidade, mas a gente também está falando de um investimento direto na nossa relação com o porto. E aí eu digo por quê? Quando a gente tira um caminhão da estrada, a gente está diminuindo o custo. A gente está melhorando a qualidade de vida do próprio caminhoneiro. Quando a gente fala em diminuição de custo, eu estou falando do poder de compra dessas pessoas, mas também estou falando do preço da mercadoria final, tornando o porto muito mais competitivo. E esse tipo de estrutura faz com que o Brasil cresça. Quando a gente fala, por exemplo, do nosso preço não conseguir garantir o mercado exterior, é porque o nosso valor de competitividade é muito alto. E aí a gente chega no mercado exterior e não consegue competir. Então, investimento em estrutura, que aí sim é papel do Estado, é importante que exista. Hoje a gente está falando do túnel Santos-Guarujá, que é importantíssimo na minha visão para melhorar a eficiência do porto, para garantir competitividade, para ter um custo menor envolvendo o transporte de carga, mas eu poderia falar de inúmeros outros. Eu poderia falar da terceira ligação do Planalto Calpulanense, eu poderia falar da estrada de ferro, que infelizmente no Brasil foi deixada de lado nos últimos anos, nas últimas décadas. Sem dúvida. Nós teríamos que falar aqui de uma estrutura portuária e retroporto que carece de investimentos altíssimos, e tudo isso está impactando no preço. Tudo isso está impactando no preço do nosso produto. Uma cultura de exportação que não existe, uma zona de processamento de exportação que poderia ser colocada, inclusive com Porto Indústria, que hoje é uma referência na China e no mundo, e no Brasil existe apenas uma. Ou seja, trabalhos como esse que geram emprego, que fazem a economia girar e aí sim tornam o Brasil competitivo, diminuindo essa desigualdade social e a miséria que assola o nosso país. O problema é que muitas vezes a gente pega o recurso e apenas quer entregar o resultado pronto. Não dá. A gente precisa ter investimento para gerar oportunidade e produção. Aí o Brasil cresce e é colocado num patamar de competitividade e de resultado para que as pessoas de fato tenham qualidade de vida. Secretário, eu vou pedir sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna.
Vem aí o 11º Santos Jazz Festival, de 27 a 30 de julho. Serão 11 shows gratuitos e 3 atrações para as crianças, além de oficinas. Homenagem a Chico Buarque e do Lobo ao rapper Rael. O Santos Jazz Festival tem a chancela da Lei Rouanet, os patrocínios da G. Pierotti, Bandeirantes Leitmar, Agel Terminais, Porto de Santos e Ecoporto. Correalização, Prefeitura de Santos. Apoio cultural, Sesc Santos e Museu do Café. O festival conta também com emenda parlamentar dos vereadores. A programação completa pode ser acessada nas redes sociais e no site do festival. Santos Jazz Festival, no Centro Histórico de Santos, de 27 a 30 de julho. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Há mais de 30 anos, a Arbitrar atua institucionalmente em nome de suas associadas e consolida o seu papel de parceira privada do poder público na facilitação do comércio exterior. Ela representa as principais empresas que movimentam e armazenam as cargas de importação e exportação e, dessa forma, ajuda a impulsionar o desenvolvimento sustentável dos portos e a economia nacional. O Boc News completa 37 anos e quem ganha o presente é a população. Afinal, todo o acervo do antigo Jornal do Boqueirão, hoje Boc News, está disponível na Biblioteca Nacional. São mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos. O sistema tem busca por palavra-chave, permitindo que o internauta acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos, da Baixada Santista, do Estado e do Brasil desde 1986. O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então acesse memoria.bn.br. Boc News, há 37 anos, relatando fatos com credibilidade. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco desta quinta-feira, 13 de julho, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o secretário municipal de Assuntos Portuários e do Emprego, Bruno Orlandi, que é vereador licenciado à Câmara Municipal de Santos, ele que é membro do PSD, Partido Social Democrático. Até o programa, a gente vai falar um pouquinho de política também, viu? Porque você sabe, Bruno, como vereador que é, como político que é, 2024 já começou. Ah, sim. Tá certo. Sem sombra nenhuma de dúvida. Tá certo. Agora, Bruno, eu queria aproveitar também e falar com você a respeito de uma questão que acho que preocupa a todos, né? E que também faz parte da sua pasta. Claro. É que, evidentemente, o Porto, pela sua grandeza, pela sua importância, enfim, ele acaba centralizando todo o debate, e tem tanta coisa para debater, dragagem, terminal turístico, enfim. Mas a sua pasta também cuida do emprego. É isso. E muitas vezes acaba ficando de lado, porque todo mundo discute Porto, e se esquece que a sua pasta também cuida de um tema fundamental, não apenas para Santos, mas para o Brasil. Com certeza. Que é a questão da geração de empregos e também, Bruno, o que é muito importante, da qualificação profissional das pessoas. E eu queria que você me desse um panorama daquilo que vem sendo realizado, desenvolvido pela sua pasta com relação ao emprego. Vamos lá, vou tentar então em curtas palavras aqui tentar fazer uma geral. Hoje, na primeira conversa que eu tive com o prefeito, quando fui assumir a pasta Secretaria de Assuntos Portuários, nós falamos justamente do emprego. Por quê? O Rogério ele falou, Bruno,
é importante a gente ter essa proximidade do porto com o emprego, porque o porto é o maior gerador de emprego da Baixada. Não tem jeito. A gente tem uma conta aproximada na Secretaria que, entre diretos e indiretos, o porto é responsável por 50 mil empregos. São 50 mil postos de trabalho, são 50 mil famílias. É um impacto muito grande. E, por outro lado, você bem colocou aqui no início do programa, o porto vem crescendo. E crescendo com tecnologia. Com tecnologia você tem eficiência, você tem competitividade, mas você perde postos de trabalho. Claro. E essa é uma tendência mundial. A gente não consegue voltar atrás sob pena de perder competitividade no Porto de Santos. Então não tem para onde correr. Qual é a grande saída hoje? E a gente fala que é a cereja do bolo. Eu vou começar pelo fim, tá? É a relação porto-cidade, em especial quando a gente fala do porto-indústria. Quando você tem um porto perto de uma indústria, aqueles valores envolvidos em logística, ou seja, a entrega do produto no porto, caem absurdamente. Você imagina você trazer um produto industrializado do centro de Goiás. Quanto que não é o custo envolvido para você trazer ele para cá? Se você estiver na área continental de Santos, esse custo é infinitamente menor. Claro. Você começa a trazer competitividade. Então, o Porto Indústria é uma realidade nos principais portos do mundo. Por outro lado, a gente tem um outro atributo, e a gente tem feito um trabalho intenso na Secretaria, inclusive o Adilson, que é um servidor de carreira da casa, é um apaixonado pelo tema, que se chama Zona de Processamento de Exportação, as ZPEs. Tão famigeradas ZPEs aí no Brasil todo e no mundo. ZPE é um conceito que surgiu onde você tem um incentivo fiscal enorme para que o produto fabricado dentro daquele espaço físico seja isento de inúmeros tributos para ter maior competitividade com o mercado externo. Quando a gente fala isso, a gente está falando de um produto com menor preço porque tem menos imposto, com menor preço porque tem menos logística, quando chega no mercado final ele consegue vender. Claro. E tem uma estrutura, e aí sim acho que entra dentro da pasta do emprego, de que a cada emprego da indústria comum comparada com a indústria de exportação, os valores são maiores, a qualificação profissional é maior e você gera 4 empregos na indústria exportadora em detrimento a 1 na indústria convencional. E a indústria já é o maior polo empregador do país quando colocado, enfim, nas regiões em que existem. Então, dentro desse contexto, o incentivo ao Porto Indústria na área continental de Santos, em especial com uma zona de processamento de exportação, vai fazer o número de empregos na Baixada Santista crescer. E esse projeto, como é que ele está? Porque a gente sabe que o próprio ministro Geraldo Alckmin, e vice-presidente, é um entusiasta desse. Exato. Ele preside o Conselho de Exportação, pois é, que já se manifestou. E em que pé que está isso? Vou explicar. No sentido de que Santos está apta a sediar uma zona de processamento de exportação. Ótimo. Quais são os próximos passos? Primeiro, um EVTEA, um estudo de viabilidade técnica e econômico, que o nosso município já está providenciando através da Secretaria de Assuntos Portuários, com algumas estruturas federais, como a InfraCA. Estamos conversando diretamente com o presidente, com a sua equipe técnica, para que seja elaborado esse EVTEA específico para a área continental de Santos. Com isso, a gente consegue avançar o próximo passo, que é criar, de fato, a zona de processamento de exportação. Em paralelo, a gente tem que mexer na lei de desocupação de solo da área continental de Santos. Também já está em estudo, tanto pela Secretaria quanto pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que a gente possa colocar na Câmara Municipal de Vereadores e em votação. Legislação ambiental. Porque é uma área de preservação ambiental. Você tem pouco espaço para desenvolver do ponto de vista econômico, né? Aí é a premissa do que tipo de indústria você vai colocar lá. E na nossa visão, baixo impacto ambiental e alto valor agregado. Por exemplo, semicondutores, montagem de veículos, estruturas que não tenham degradação ambiental, mas que propiciem de fato o emprego qualificado e gerem a oportunidade da industrialização e da exportação. Feito isso, a gente coloca não só a cidade de Santos, mas a Baixada Santista em outro patamar. E qual é a grande vantagem de todo esse contexto? O município é favorável, o município de Cubatão é favorável e o prefeito se manifestou recentemente nesse sentido. O secretário estadual, Jorge Lima, de Desenvolvimento Econômico, é absolutamente favorável também, já colocou isso na grande mídia à disposição. E o nosso presidente Geraldo Alckmin, no mesmo sentido, já se manifestou, é o ministro da pasta, é o presidente do Conselho de Exportação, ou seja, toda a convergência para que isso possa avançar. E as partes burocráticas em andamento. A gente sabe que o EVTEA demora um pouco para ser feito, a lei de desocupação também não é simples de se avançar, mas está tudo sendo efetivamente encaminhado para que a gente possa em breve ter essa realidade posta e aí sim
pela primeira vez na história da nossa Baixada, uma estrutura como essa, colocando a nossa região em outro patamar. O futuro é o Porto Indústria, sem dúvida nenhuma. Chalub, gostaria de ouvir, Humberto. Quiçá todas as ideias realmente saem do papel, né, Chico? A gente conhece a história recente. Inclusive, já existiam projetos na época, há 30 anos. O vereador, na época, o vereador Bairro Buzeiro, né, o empresário hoje, ele propôs, na discussão que se estava tendo na época da constituição da APA, né, a Área de Proteção Ambiental lá daquela região, da área continental, de estabelecer uma área para instalação das montadoras, né? Inclusive, ele fez gestão com montadoras, com a Renault, que até, na época, manifestou um certo interesse, mas não prosperou, porque essa questão ambiental ela predominou. E nós temos tudo ali, nós tínhamos uma usina siderúrgica com porto, é um privilégio, né? Infelizmente, também foi praticamente fechada, né? Hoje, a produção da antiga Cusipa, agora Uzi Minas, foi muito reduzida. Nós tínhamos tudo para ter uma indústria de construção naval também aqui próxima, mas infelizmente eu não sei o que aconteceu esses anos todos, a gente foi ficando à margem, né, de outras regiões do país e acabamos hoje tendo que encontrar outras formas para poder reativar nossa economia local. Mas eu queria aproveitar a presença do Bruno. O Bruno, quando ele estava vereador, ele enfrentou aí uma batalha junto com a área de turismo, que era para a liberação dos cruzeiros à época, por causa da pandemia, que foi uma área muito afetada. E, de certa forma, também, eu acho que principalmente nós temos um potencial turístico muito grande aqui na região, isso sempre foi constatado, mas nunca organizado de forma efetiva. A gente está assistindo ao longo dos anos o crescimento da movimentação dos cruzeiros marítimos aqui em Santos. E existe a perspectiva desse projeto do Valongo também ter o terminal de passageiros ser relocado para essa área. Esse projeto está realmente sendo efetivado, Bruno, essa transferência do terminal de passageiros para integrar esse complexo aí de turístico que vai ser construído no Porto? Primeiramente, eu quero te felicitar pela sua fala. Você vê que a gente não está querendo inventar a roda, né? Tantas coisas são faladas aqui há décadas. A gente precisa tirar do papel. É isso. Então, eu quero, de verdade, eu fico feliz quando eu escuto posicionamentos como esse. A gente precisa avançar. Em relação ao terminal de passageiros, nossa perspectiva é muito positiva. A gente tem conversado diretamente com o ministro, com o secretário nacional, Fabrício. Eu tive com ele agora, estava num fórum em Paranaguá, em Curitiba, de infraestrutura, logística e porto, e tivemos a oportunidade de conversar, e a nossa perspectiva é muito positiva com a chegada do terminal de cruzeiros na área do Valongo. Isso impacta em inúmeras situações. A primeira, você coloca um terminal de passageiros na frente da Secretaria de Turismo, do Museu Pelé, da saída do bonde, numa área que é muito mais agradável, inclusive para a vista do próprio turista que aqui vem, integrada ao município, com o centro histórico, ou seja, é um avanço sem comparações com a área atual. O prazo, só uma interrupção para não perder o problema. E o prazo para isso? Porque... Neste exato momento, a informação que a gente tem é que eles estão finalizando o estudo do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por quê? Eles têm contrato até 2038, se eu não me engano, e eles têm um investimento na ordem de 300 milhões de reais para serem feitos ainda onde estão. Para que eles vão para o outro local, que seria Valongo, nós estamos falando de investimento aproximadamente de 500 milhões de reais, na última conversa que eu tive. Esse investimento tem que ser reequilibrado economicamente, ou seja, dando mais prazo de concessão. O governo federal hoje estuda essa realidade para chegar no equilíbrio. Feito isso, fazem o anúncio. O ministro já falou que quer o terminal lá, o secretário nacional já falou, o Pomini, nosso presidente da autoridade portuária, falou da mesma maneira, ou seja, agora é um trabalho burocrático de encontro de contas. E há espaço? Há espaço sim, me parece que aquele canto, eu chamo de V, tá? Bem o cantinho ali onde está a Ecoporto hoje, ficaria o terminal de passageiros. Isso não significa que a Ecoporto sai de lá, significa que ela pode ir um pouco para o lado. Tá? É a minha leitura do setor hoje. Eu acredito que o terminal de passageiros vá para lá, o que é uma vitória para a cidade, principalmente agora que a temporada aumentou. Nós vamos ter a maior temporada da história, são 5 meses de terminal de passageiros. O Chalub falou aqui, é um termo que é muito caro para mim. Além do porto, é o turismo,
Eu sempre defendi essa bandeira, a gente, enquanto estava na Câmara, passamos alguns desafios grandes ali e acompanhei muito de perto essa luta. Nós temos notícia de que só o setor agora de cruzeiros, com a chegada da temporada, vão gerar 15 mil empregos diretos. Então, você imagina, se a gente fala da cidade de Santos, são 420 mil habitantes. Eu estou falando de 15 mil empregos. Então, é importantíssimo que a gente possa investir cada vez mais. E, obviamente, dando certo isso, nós temos perspectiva do Bruno, tá? Talvez nesse segundo semestre já um anúncio oficial, e aí após o anúncio oficial, 3 anos de obra. A gente está falando de algo em torno aí da temporada 2027. E aí um terminal de passageiros funcionando. Lembrando que para isso transformar a realidade é importantíssimo a obra da FIPS, né? Ferrovia Interna do Porto de Santos, que vai fazer o segundo acesso ao porto. Isso já está contratualizado, já é um compromisso hoje e que em breve tem que ser colocado à disposição. O contrato da FIPS com a autoridade portuária, que a gente acompanha de perto, desde a elaboração até ao final da execução, estaremos lá. Mas é importante porque esse segundo acesso impacta diretamente no acesso ao terminal de passageiros. Muito bem. Eu só queria voltar um pouquinho à questão do Porto Indústria e da geração de empregos, Bruno, porque algo que também preocupa é a questão da qualificação. Verdade. E nesse sentido, o que é que, eu imagino que vocês na Secretaria estejam preocupados com isso. É um tema que, agora, isso implica evidentemente em educação, implica enfim, técnicos preparados, capacitados para poderem exercer esses empregos que vão surgir. É isso aí. Hoje a gente tem um trabalho sim, a Fundação Senep é um dos vetores que faz a qualificação profissional hoje no Porto de Santos. Enquanto secretário municipal, eu estou presidente do conselho, é um cargo nato, Conselho do Senep, e o Bruno, que é o presidente da diretoria, tem levado a cabo, sim, a termo, inúmeros cursos profissionalizantes aos portuários hoje aqui da nossa cidade. Mas em que pese a Senep está avançando, os cursos ali sendo colocados à disposição, a gente precisa de tantos outros. Estive recentemente no anúncio da construção da nova estrutura do Senai, na Ponta da Praia. Sim. Então, é um centro de qualificação, tem uma perspectiva, inclusive, de ter alguns cursos voltados para a área portuária, com tecnologia, o que é importantíssimo, e a gente tem que investir nesse sentido. Por outro lado, a Fundação Parque Tecnológico, a gente já apresentou o presidente do parque, o Eduardo, para o Bruno, o presidente do Senep, para que eles possam fazer alguns convênios e avançar nos braços tecnológicos que envolvem a atividade portuária. E por que eu digo isso? Antigamente você tinha um estivador levando uma saca de café nas costas, 100 anos atrás. Passado um tempo, a gente começou a trabalhar de outras formas, veio o container e aí os portainers que são operados diretamente ali em cima. Hoje, em alguns lugares do mundo, e cada vez mais próximos da nossa cidade, você já faz toda a operação de portainer dentro de uma sala fechada como esse estúdio. E você não está vendo, você está num joystick, no computador. Talvez aquele Atari que a gente brincava seja o mais semelhante do que hoje tem na operação mais recente de tecnologia. E você tem que ter curso de qualificação para esse cara poder operar. Evidente. E aí a gente tem o Senai, nós temos a Senep, nós temos o Parque Tecnológico, todos eles trabalhando para que a gente tenha cada vez mais qualificação. E isso a gente está falando de curso técnico, curso profissionalizante, específico de alguns setores. Mas por outro lado, quando a gente começa a crescer nesse sentido, nós temos empresas como a MSC, que tem a sua sede aqui na cidade. E isso você traz consigo a necessidade de uma qualificação ainda maior. E inúmeras universidades, aqui nós temos um polo educacional significativo, já estão trabalhando com MBA em gestão portuária, MBA em direito portuário. Outro dia, estive recentemente conversando com um amigo, nós temos um MBA aqui, salvo engano, em relações trabalhistas portuárias. Não é bem esse o termo, mas a estrutura do curso é essa. E isso faz com que a nossa mão de obra também seja qualificada para ocupar outros postos, como de diretores jurídicos, gerentes. E isso faz com que o Porto cresça cada vez mais. Então, nesse sentido de qualificação profissional, a gente tem investido muito e tem levado, através do Centro Público de Emprego, também algumas oportunidades aos bairros. Isso faz com que a gente tire, de fato, as pessoas, às vezes, do centro da cidade, que às vezes uma mãe não tem condição de ir até lá, porque fica com o filho, um profissional com horário. Vá até o bairro com a caravana do emprego, coloque lá a possibilidade de eventualmente uma recolocação profissional, mas também já coloque à disposição alguns cursos de qualificação que a própria prefeitura tem. Então, nesse sentido, a gente tem tentado trabalhar para abranger
Desde o grande público, que precisa de uma qualificação profissional geral, mas também aqueles que precisam de uma qualificação profissional específica para o Porto de Santos. Muito bem, é uma questão que deve ser tratada com absoluta prioridade e com urgência, porque realmente é a única maneira de você retirar as pessoas do nível de pobreza, de miséria que o país vive, que o país enfrenta, lamentavelmente. Secretário, eu vou pedir a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 13 de julho. Agora vamos para o último bloco do programa. Quando o convidado tem conteúdo, tem o que dizer, passa bem rápido, viu? Obrigado, Chico. Mas, enfim, estamos para o último bloco. Eu queria chamar agora, antes de continuarmos a entrevista com o secretário de Assuntos Portuários e do Emprego em Santos, Bruno Orlandi, chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Ventania, hein? Sopra forte, rajadas de até 90 km/h já causaram problemas pela madrugada e poderão causar ainda durante o dia. O ciclone extratropical que está lá no sul, causando muitos problemas para Santa Catarina e principalmente o Rio Grande, está saindo alto mar adentro. E a circulação dos seus ventos fortes também afasta a instabilidade gradativamente para o mar. Isso faz com que o sol apareça, mas as temperaturas que vão subir até o meio da manhã e início da tarde vão cair rapidamente nesta quinta-feira e a noite será fria,
pode até nevar no sul do país. São Paulo não, longe disso, né? Apesar da gente de vez em quando ter vontade de vê-la, só lá no sul. Aqui é frio, agasalhos e cobertores reforçados de hoje para amanhã. Amanhã as temperaturas não passam aí dos 23 graus no litoral, 20 graus a 21 na capital e as noites frias, madrugadas também. Dia para agasalhos e cobertores, principalmente durante as noites daqui para frente. Um grande abraço a todos. Tchau. O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com informações importantes, valiosas aí para os amigos internautas e telespectadores. Muito bem, secretário, eu queria chamar agora o colega Humberto Chalub. Chalub certamente tem perguntas, mais perguntas aqui para o nosso convidado. Por favor, Chalub. Chico, já pode falar? Ainda tem mais tempo o programa. Está no momento, né? Queria saber do Orlandi qual é a posição dele o ano que vem, se ele volta para a disputa da vereança outra vez, como é que ele vai caminhar aí nessa próxima eleição municipal, que promete ser muito interessante. Muito bem. PSD, vai para a reeleição, vereador? Agora é o vereador que vai falar. Vamos lá, né, Chico, Humberto? Eu sou à disposição do partido, a verdade é essa. Hoje eu estou no PSD, a gente tem um trabalho muito bacana, o deputado Paulo Correia é um grande amigo, hoje comanda aqui o PSD na região, junto com o Marcelinho, enfim, então é um trabalho diferenciado e, obviamente, o meu nome está à disposição, a gente está licenciado da Câmara, assim, o partido entender que é importante a nossa recolocação, a nossa recondução ao legislativo, eu vou estar à disposição. Agora, é uma construção que me parece que ainda demora um pouco mais. Eu acho que isso vai ser trabalhado para o início do ano que vem. Então, é uma conversa, mas obviamente a gente está à disposição e o que o partido entender, a gente vai caminhar. Você iria para o terceiro mandato, né? Exato. Muito bem. E em abril você terá que tomar uma decisão, porque há necessidade da desincompatibilização, se você for candidato, for buscar a reeleição. E a prefeitura passa pelas suas cogitações também, Bruno? Ou é cedo ainda? Ou quem sabe uma vice-prefeitura? Porque você já foi secretário adjunto de segurança. Já atuou bastante na área do turismo, como vereador até. Agora ocupa a pasta importante de assuntos portuários e do emprego. A prefeitura passa pelas suas cogitações? Chico, hoje, obviamente, o nosso prefeito Rogério Santos está em primeiro mandato, acho que ele tem todo o caminho aí pavimentado para buscar a sua reeleição. Ele já disse que vai ser candidato. Já colocou, então acho que hoje a discussão maior é que a gente possa trabalhar para a continuidade de um trabalho, de um grupo, para que possa ser colocado. Mas em algum momento a gente não descarta a possibilidade de poder contribuir cada vez mais com a nossa cidade. A gente tem vontade de poder somar cada vez mais, de poder entregar. O município é um município de grande relevância para o país, haja vista ao porto que tem e toda a importância que sempre teve no cenário político nacional e estadual. Então, se em algum momento a oportunidade aparecer, a gente vai estar sempre à disposição. Mas nesse momento eu creio que a nossa prioridade seja manter um governo que se preocupa com a cidade, que entrega e que vem fazendo grandes obras para o nosso município. O PSD, portanto, vai caminhar com o prefeito Rogério Santos. Eu não posso falar pelo PSD, né? O PSD hoje tem um líder maior, que é o Kassab, hoje, no governo do estado de São Paulo, mas tem uma excelente relação com o prefeito Rogério Santos, o próprio governador Tarcísio tem falado bastante com o Rogério, então eu acredito que tudo caminha, mas obviamente essa decisão vai ser do Kassab, do Paulo Correia, dos dirigentes partidários. Você é muito cauteloso no trato das questões políticas, viu, Bruno? Mas de qualquer maneira, um palpite, o prefeito vai para o Republicanos ou vai ficar no PSDB, enfim, qual é o futuro do prefeito? O que você apostaria? Cara, eu aposto que o prefeito continua fazendo um bom trabalho pela cidade. Agora, essa decisão política, somente ele vai poder dizer. Cabe a ele, né? Mas tudo indica que logo, logo o prefeito estará assinando a ficha, pelo menos são os rumores do mundo político, dando conta de que em breve o prefeito estará assinando a ficha do Republicano. Aliás, já colocou 2 colegas seus na direção do Republicanos em Santos. O secretário Tiago Leal e a secretária Storino, né? Célia Storino, no comando do Republicanos aqui na Baixada, o que sinaliza claramente que o prefeito mais cedo ou mais tarde vai caminhar para o Republicanos, o mesmo partido, aliás, do governador Tarcísio Gomes de Freitas, e vai criar uma sinuca de bico aqui na eleição do ano que vem, que não vai ser fácil, viu? Mas acho que tudo tem que caminhar para uma grande composição que possa olhar a cidade de Santos como o principal objetivo, né?
povo, a nossa cidade, a nossa população tem que ser o objetivo maior de qualquer político, qualquer gestor, e pensando na qualidade de vida do cidadão. Eu acho que esse é o objetivo maior. Muito bem. Uma questão ainda no âmbito portuário, mas também tem a ver com política, o secretário, que é o seguinte: quando é que o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária de Santos, voltará a ser deliberativo? Porque mudaram, tiraram o CAP da sua função fundamental e tornou-se um conselho sem grande importância, apenas um conselho consultivo. Quando você tira o poder deliberativo do CAP, do Conselho da Autoridade Portuária, inclusive que eu faço parte, desculpe, você acaba esvaziando o conselho. Claro. Né? Ele perde um grande papel que era deliberar. Claro. Você passa a ser um órgão consultivo sem qualquer tipo de força de tomada de decisão. Então, o nosso posicionamento, o posicionamento da Secretaria, do governo municipal, é que o CAP volte a ser deliberativo de fato. É uma luta muito grande. Há um projeto, inclusive, do deputado Paulo Alexandre Barbosa no sentido de exatamente volte a ser deliberativo. Quando a gente fala do CAP, a gente fala de lei federal. É uma legislação totalmente federal. E o deputado Paulo Alexandre Barbosa já apresentou um projeto de lei tornando o CAP novamente deliberativo. Agora, esse projeto tem que ser votado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente. Sim. Não tem para onde correr. Infelizmente, a gente fica refém de uma legislação federal. Agora, que o CAP clama por voltar a ser deliberativo, que é importantíssimo para a nossa cidade. Para que o município tenha um papel importante, decisivo, importante nesse processo. É exatamente o nosso momento de votar, de ser ouvido, de colocar o seu posicionamento. E hoje a gente tem uma excelente relação com a autoridade portuária, mas nem sempre foi assim. E aí, quando você perde o caráter deliberativo do CAP, muda-se eventualmente a gestão, enfim, os olhares passam a ser diferentes para o Porto de Santos, o município acaba ficando distante das decisões que são importantíssimas para a cidade. Aliás, nesse sentido, na esteira dessa discussão, secretário, o próprio presidente da Autoridade Portuária, o Anderson Pomini, manifestou, desde que assumiu, a sua disposição em promover a integração entre o porto e a cidade. E sempre vivemos momentos onde o porto estava apartado da cidade, ou seja, parecia um outro mundo, né? Então, como se não tivesse nada a ver com a cidade. E o CAP foi importantíssimo quando foi deliberativo no sentido de criar essa reaproximação, essa integração que agora volta por uma decisão da autoridade portuária e também da própria prefeitura. Nesse sentido, é absolutamente fundamental, e eu quero saudar aqui essa iniciativa de buscar a integração Porto-Cidade. Com certeza. Aliás, aproveitar a oportunidade para fazer um elogio público ao presidente Anderson Pomini, que tem feito um trabalho exemplar na autoridade portuária, de fato, olhando para o Porto, mas sem esquecer das cidades que compõem o Porto de Santos, seja Guarujá, Santos, inclusive Cubatão. E quando a gente fala, em especial da cidade de Santos, o presidente tem sido um olhar muito especial, a gente tem conversado por inúmeras questões que impactam na cidade, seja a malha viária, seja o túnel, seja a estrutura de impacto, inclusive de retroporto. O Pomini tem sido um grande parceiro, tem ouvido, tem efetivamente entrado no circuito para solucionar algumas questões que demandam inclusive de uma participação maior da autoridade portuária, um trabalho em parceria, e a gente tem conseguido bons resultados. Então, quero deixar aqui esse elogio, porque política, gestão se faz com grandes parceiros. E o Pomini tem sido um grande parceiro da cidade de Santos. Pois é, eu achei importantíssima essa questão da integração, e algumas iniciativas importantes já foram até adotadas, como, por exemplo, a reabertura do Museu do Porto. Sim, o Museu do Porto, Porto Valongo, uma área que nunca foi municipal e hoje é. Que vem por aí, vai começar com uma esplanada, né? Até julho, acho que julho do ano que vem, teremos já essa esplanada para visualizar o estuário, ou seja, é o nosso Puerto Madeiro começando, né? Secretário, para terminar, um tema que eu acho que é também obrigatório, que é a questão da dragagem, não só a dragagem de manutenção, que é obrigatória, mas sobretudo a dragagem de aprofundamento. Há uma proposta de promover a dragagem até 17 metros. E especialistas dizem que esse serviço, que é fundamental, tem impactado muito as nossas praias, e particularmente a ponta da praia, que sofre muito com todo tipo de ressaca, enfim, aquela famosa e antiga praia do Aquário,
desapareceu, que era uma praia muito aprazível, muito acolhedora ali naquele canto, enfim. E isso, especialistas atribuem que a dragagem poderia provocar esse tipo de situação. Como é que a Secretaria de Assuntos Portuários está acompanhando essa questão e olha como é que ela vê a questão da dragagem? Vamos lá. Chico, não tem como a gente falar hoje em porto eficiente, em porto competitivo, sem falar em profundidade do canal. Não tem jeito. Os navios crescem, a gente falou agora há pouco, para cima e obviamente para baixo. Então, se a gente não tiver uma dragagem satisfatória, a gente não consegue receber os grandes navios internacionais, que são aqueles que vêm com commodities, que vêm com containers, ou seja, com carros. Sim. A estrutura de importação e exportação do país, lembre-se que 30% do PIB passa por aqui, vem do Porto de Santos, do canal do Porto de Santos. Então, a dragagem ela é fundamental para que a gente possa continuar crescendo em termos portuários, mas em especial em economia brasileira. Claro. Então, isso é importante deixar destacado. Por outro lado, nós temos especialistas de fato que dizem que a dragagem pode estar impactando a ponta da praia. Mas a gente também tem especialistas dos outros lados falando que não é a dragagem que está impactando. Então, a gente que não é especialista em geologia, em maré, a gente fica com muita preocupação de quais dados estão falando. O fato que está acontecendo um problema na ponta da praia está inegável. Sim, mas eles também colocam isso como um fator humano. Parte desses especialistas falam que a ponta da praia sequer existia, que ela foi construída em cima do mar, em especial aquela parte que a gente está falando do aquário, daquela região toda. Então, obviamente, a gente tem que sentar com os especialistas, trazer esses estudos e buscar se de fato está havendo algum tipo de impacto. Eu não estou dizendo que sim, eu estou dizendo que existem dois posicionamentos, mas entender e buscar ação, caso seja uma premissa verdadeira, que possam mitigar esses impactos, que possam estruturar, como no passado tivemos alguns bags colocados por conta do avanço da maré. É paliativo. Exato. Os eco-bags são um paliativo. Mas precisamos de algumas coisas, se de fato essa é a origem, para que possam resolver o problema. Agora, entender se de fato é. Hoje existem inúmeros estudos da própria autoridade portuária nesse sentido. A prefeitura também tem trabalhado nessa busca de solução desta mesma forma. A Secretaria de Meio Ambiente tem falado bastante sobre o tema, mas é importante a gente esclarecer que se nós não tivermos uma dragagem de manutenção e uma dragagem de aprofundamento, o porto para. Sim, e o Porto de Santos parar significa parar o país. Quando a gente teve uma trava na estrada recente, então foi em 2015, incêndio do Ultracargo. A entrada de Santos parou por 9 dias. O Brasil parou por 9 dias. Tinha senador ligando para o prefeito, mandando ele liberar a estrada. Ele falou, não vou, risco de vida, prioridade máxima aqui é o cidadão, a gente não vai deixar para isso acontecer. Foram 9 dias. Você imagina se a gente tiver um navio que não entra no canal. Essa carga vai para Paranaguá, essa carga vai para Itajaí, vai para Suape, e o Porto de Santos perde relevância, e perdendo relevância, perde-se, além da economia local, muito emprego, que é o que a gente não quer. Sem dúvida nenhuma. É um tema que precisa ser debatido intensamente, trazer especialistas, ouvir a todos, porque tanto é importante a preservação, evidentemente, das praias, dos jardins, nosso grande patrimônio, evidentemente aquela região belíssima ali da ponta da praia, do aquário, enfim. Como também o Porto de Santos, pelo que representa em termos de economia, porque não apenas para Santos, mas para todo o país. Por isso, tem que se buscar uma solução que realmente responda a essa questão e resolva, sobretudo, esse problema. Secretário, olha, nós teríamos muito mais a conversar. Chalub, algo mais, Chalub? Porque já estamos no limite do programa. Algo mais, meu caro? Não, Chico, só desejar que todos esses projetos que estão sendo encaminhados agora realmente sejam efetivados. Seria tão importante porque a gente vê gerações de santistas tendo que ir para outras localidades para poder ter oportunidades de trabalho. Então, acho que seriam todos muito bem-vindos e que agora haja uma união em torno dessas propostas. Né? Eu acho que, nesse momento, seria muito importante a região, como um todo, receber esses investimentos extremamente necessários. Muito bem, muito obrigado, Humberto Chalub. Secretário, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado aí pela sua participação, pela presença e, sobretudo, pelos seus esclarecimentos. Desejo boa sorte nessa tarefa difícil de conduzir a Secretaria de Assuntos Portuários e do Emprego em Santos. Muito obrigado, Bruno. Chico, agradecer a você, ao Chalub, a toda a equipe aqui do Boc News, poder falar um pouquinho sobre o Porto de Santos, em especial num programa que não só em relevância daqueles que escutam, a sua audiência, mas especialmente pela alta qualificação de todo o seu corpo técnico. Então, obrigado pela oportunidade.
oportunidade, conte sempre conosco. Eu é que agradeço o secretário Bruno Orlandi, que é vereador licenciado à Câmara Municipal de Santos, ele que é integrante do PSD. Muito obrigado ao Bruno, muito obrigado ao Chalub pela participação, brilhante como sempre, a toda a equipe técnica em nome do Felipe e especialmente a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral